Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos iniciando agora a nossa quinta aula online referente à nossa terceira unidade de ensino. Na aula de hoje nós daremos continuidade e encerraremos o nosso capítulo de número 9, onde nós estudamos sobre os polígonos. Nessa aula nós vamos estudar sobre as circunferências e círculo e também sobre o plano cartesiano. Então vocês peguem aí o material de vocês, peguem o livro, o caderno, caneta, lápis e borracha e vamos à aula. Então peguem o livro na página 244, que nós vamos iniciar com o conteúdo das circunferências do círculo, tá? Página 244, onde tem circunferência e círculo. Acompanhe a leitura, não precisa destacar nem grifar agora. Das formas que estudamos, a forma circular é a que mais estudou no progresso da humanidade. Veja como essa forma facilita a nossa vida. Então, a primeira coisa que o livro vai trazer vai ser a diferença visualmente, né? Vamos conseguir ver visualmente a diferença entre o círculo e a circunferência. Então, observe que aí no seu lado direito tem uma circunferência que eu já projetei aqui, já desenhei aqui. Então, a circunferência vai ser apenas a linha que delimita o círculo. Então, às vezes, um aluno vê isso aqui e chama de círculo, mas não é. Essa linha que delimita o círculo, quando aqui dentro é vazio, é apenas a linha, é chamada de circunferência. Imagine quando você pega o aro do pneu de uma bicicleta. Então, se você pega aquele aro, não tem nada, é vazio. Então, aquele aro do pneu é chamado, né, de circunferência, é a circunferência do pneu. E o que seria o círculo? O círculo é a área que preenche a minha circunferência. Então, quando eu tenho isso aqui preenchido, eu tenho um círculo. Vou mostrar um exemplo. Observe aqui. Eu tenho aqui uma circunferência, pois o meu espaço dentro ele está vazio. Então, quando eu pego alguma coisa que é preenchida, algum objeto que ele é todo preenchido, eu tenho então um círculo, porque o círculo é a área preenchida e a circunferência é a linha que delimita esse círculo. Então, nós vamos ver agora e estudar sobre a circunferência. Então, ainda na página 244, onde tem circunferência. Acompanhe esse texto, não precisa grifar. A circunferência possui características não comumente encontradas em outras figuras planas, como o fato de ser a única figura plana que pode ser rodada em torno de um ponto sem modificar sua posição aparente. É também a única figura que é simétrica em relação a um número infinito de eixos de simetria. A circunferência é importante em praticamente todas as áreas do conhecimento, como na engenharia, matemática, física, química, biologia, arquitetura, astronomia e nas artes. Além disso, é muito utilizada na indústria e nas residências. Aí embaixo, no quadradozinho laranja, tem assim: circunferência é a linha fechada plana cujos pontos estão à mesma distância de um ponto O chamado centro. Então, nesse quadradinho laranja, essa frase que está aqui vocês vão grifar e destacar, porque isso é importante. Então, vejam, eu desenhei aqui uma circunferência. Então, qual é a definição? É a linha, certo? É a linha fechada, plana, tá? Porque aqui eu consigo medir a altura e o comprimento, ela é plana, ela é fechada e, além disso, essa linha tem a mesma distância do ponto. Então, quando a gente desenha uma circunferência, existe um ponto no centro, bem no meio da circunferência, que é chamado de origem ou centro. Então, aqui, esse ponto aqui é o centro da minha circunferência. O que é que caracteriza essa circunferência? É que se eu pegar e ligar qualquer segmento, qualquer que seja o segmento, que eu ligar desse centro à
a extremidade, ele vai ter sempre o mesmo comprimento. Então, se eu ligar daqui do meu ponto até aqui, do meu centro até aqui, a minha circunferência vai ter a mesma distância quando eu ligar daqui para aqui, quando eu ligar daqui, para qualquer lugar. Então, o centro, ele é equidistante, como se chama, da circunferência. Então, qualquer ponto que eu pegar na minha linha da circunferência, esse ponto vai ter a mesma distância. Então, meu centro vai estar distante, o mesmo tamanho de toda a minha circunferência. Por isso que ele é o centro. Então, imagine, como eu falei, o pneu de uma bicicleta. Tá? Então, você tem a circunferência da bicicleta e tem o centro, que é onde vão ficar os raios encaixados. Todos os raios, eles têm o mesmo tamanho, o mesmo comprimento. Então, se isso aqui é um pneu de uma bicicleta, o raio que liga daqui para aqui é o mesmo tamanho do raio que liga daqui para aqui, que é o mesmo tamanho do raio que liga para aqui para aqui. Então, todo segmento que liga um ponto da circunferência ao meu centro, eles têm que ter o mesmo tamanho. Agora vocês vão na página 245, aonde tem assim, raio, corda e diâmetro, que nós vamos definir. Vocês vão marcar a primeira definição de raio. Raio de uma circunferência é um segmento de reta com extremidade no centro da circunferência e a outra extremidade em um ponto qualquer da circunferência. Lembra que eu falei sobre o pneu da bicicleta, onde o raio vai ligar o centro da circunferência até um ponto? Então, quando eu ligo, esse pedaço, esse segmento é chamado de raio. Então, se eu pego aqui, e ligo aqui do meu centro a qualquer parte da minha circunferência, isso aqui eu vou chamar de raio. Então, não necessariamente apenas esse, eu posso pegar qualquer um. Eu vou pegar outro raio aqui, Aqui é o raio. Tem outros, eu posso pegar aqui também, Tem vários raios. Só que, o que é que a primeira propriedade da circunferência eu falei para vocês? Que quando eu traço um segmento de reta que liga o centro a qualquer ponto da minha circunferência, eles têm o mesmo tamanho. Então, todos os meus raios, eles vão ter o mesmo tamanho. Independente de onde ele esteja, de qual posição ele esteja, onde ele esteja projetado, todos os raios têm o mesmo tamanho. No caso aqui da minha circunferência, esse raio tem 10 centímetros. Então, aqui tem 10 centímetros, esse aqui tem 10 centímetros, esse tem 10 centímetros. Todos têm o mesmo comprimento, todos os segmentos, certo? Pegue o livro na página 245 e nós vamos agora grifar a definição de corda. Corda de uma circunferência é o segmento de reta cujas extremidades pertencem à circunferência. Então, o que seria a corda? A corda é quando eu ligo dois pontos que estejam na circunferência. Então, digamos que eu pegue esse ponto aqui na circunferência e pegue esse ponto. Quando eu ligar esses dois pontos aqui da minha circunferência, quando eu fizer um segmento ligando esses dois pontos, esse segmento que está de vermelho é chamado de corda. Veja, qual é a diferença da corda para o raio? É que o raio, ele vai do centro até a extremidade. E a corda vai pegar duas extremidades. Então, ele vai da circunferência até a circunferência. O raio vai do centro até a circunferência. Então, eu também tenho aqui várias cordas, independente de onde eu pegar. Se eu pegar aqui, eu posso pegar esse mesmo ponto e ligar aqui a outro ponto. Olha. Então, quando eu traço aqui esse segmento, esse que está de vermelho, também é chamado de corda. Então, veja que eu posso ter aqui várias cordas dentro da minha circunferência. E, para finalizar os elementos da circunferência, vocês vão grifar a parte de diâmetro. Diâmetro de uma circunferência é uma corda que passa pelo centro da circunferência, com medida igual ao dobro do raio, e é a maior corda da circunferência. Então, agora eu vou mostrar para vocês o diâmetro. Então, como ele falou, o diâmetro
vai ser uma corda que tem que passar por aqui pelo centro. Então, eu vou traçar aqui, olha. Eu vou traçar aqui uma corda que passe justamente pelo centro. Qual é a diferença entre essa corda preta, que é o diâmetro, para essa corda que está vermelha? É porque a corda preta, ela passou pelo centro. E essa corda vermelha, essa outra aqui, não passou. Então, quando não passa pelo centro, ela é apenas uma corda. Quando passa pelo centro, ela é chamada de diâmetro. E o raio, ele não vai ligar as duas extremidades. Então, qual é a diferença do diâmetro para o raio? É porque o diâmetro vai pegar de uma extremidade da circunferência a outra e passa pelo centro. Já o raio, ele pega do centro até a extremidade. Então, de azul aqui, eu tenho os raios. E de vermelho, eu tenho as cordas. De preto, aqui está o meu diâmetro. Vejam o que é que o problema informou. Que o valor do diâmetro vai dar o valor de 2 raios, certo? Imagine aqui, agora, essa outra circunferência que eu projetei. Eu vou pegar aqui um raio, tá? Então, eu vou ligar aqui do centro até a extremidade. Aqui eu tenho um raio. E digamos que eu agora pegue um outro raio, dando continuidade e ligando aqui para o outro extremo. Olha. Aqui eu vou pegar outro raio. Certo? Eu tenho aqui 2 raios, cada um desse medindo 10 centímetros. Qual é a definição de diâmetro? Diâmetro é uma corda que liga duas extremidades da circunferência e passa pelo centro. Então, se eu considerar que eu estou iniciando aqui, terminando aqui e passa pelo centro, se eu tomar como consideração todo esse segmento aqui, olha, que eu fiz, juntando os 2 raios, eu tenho o diâmetro. Olha, quando eu juntei esse raio com esse, eu formei o diâmetro. Então, liguei esse ponto da circunferência a esse, sendo que eu passei pelo centro. Então, isso aqui, esse segmento todo é o diâmetro. O diâmetro, ele vai ter esses 10 centímetros desse raio com os 10 centímetros desse. Então, o diâmetro tem 20 centímetros. Foi isso que nós grifamos aí em diâmetro. Logo, o diâmetro, que é a letra D, tá? Esse aqui é o diâmetro, olha. E R é o raio. Então, o diâmetro vai ser igual a 2 vezes o valor do raio. Isso aqui vocês precisam anotar, não está no livro. Então, às vezes o problema pode trazer o valor do raio e pedir o diâmetro. Veja, aqui eu falei quanto eram os meus raios. Cada raio meu é 10 centímetros. Se eu quero o diâmetro vai ser igual a 2 vezes o valor do raio. Quem é o raio? 10 centímetros. Então, diâmetro vai ser igual a 2 vezes 10. Diâmetro é igual a 20 centímetros. Então, aqui o meu diâmetro é 20 centímetros. Então, se eu tenho o valor do diâmetro, se ao invés do raio o meu problema trouxer o valor do diâmetro, eu já vou saber também resolver. Observe a minha terceira circunferência que eu projetei aqui. Eu tenho aqui uma circunferência de diâmetro 14 centímetros. Ou seja, quando eu liguei daqui até aqui, passando pelo centro, esse segmento tem 14 centímetros. Quanto vai ser o raio? Então, eu sei aqui que eu tenho 2 medidas de raio. Eu vou ter um raio aqui e vou ter um raio aqui. E que esses 2 raios juntos têm que dar 14 centímetros. Ou seja, o raio é a metade do diâmetro. Então, para eu encontrar o raio, eu vou ter que pegar o valor do diâmetro e dividir por 2. Certo? Para que eu encontre o diâmetro, eu pego o valor do raio e multiplico por 2. Já para encontrar o raio, eu tenho que pegar o valor do diâmetro e dividir por 2. Então, se o meu diâmetro é 14, o meu raio vai ser igual a 14 dividido por 2. O raio vai ser igual a 7 centímetros. Então, esse raio aqui vai ter 7, esse aqui
aqui vai ter 7. 7 mais 7 são 14. Então, essas duas formulazinhas vocês anotem aí. Ou pelo menos lembrem disso. Que o diâmetro é 2 vezes o raio e o raio é a metade do diâmetro. E nós vamos agora, ainda na página 245, falar sobre o círculo. Nós vamos grifar. Eu já falei no início e agora vocês vão grifar a definição. Em cima tem círculo. É o conjunto de pontos de um plano interiores a uma circunferência e pertencem a ela. Então, vocês vão grifar isso que está na partezinha laranja. E vão destacar também o que está no quadradinho roxo, lembrete. Veja, circunferência é diferente de círculo. Como eu falei, a circunferência é a linha que delimita o círculo. O círculo é a parte de dentro. É a área, tá? A parte de dentro. Circunferência é igual ao contorno. E o círculo é igual à região plana. Então, a linha que você faz para poder fazer o círculo, ela é chamada de circunferência. Aí, quando você pinta, você tem o círculo. Deixa eu colocar aqui um exemplo pequenininho, eu faço para eu pintá-lo. Vou desenhar aqui uma circunferência. Então, eu fiz aqui... Vixe, não ficou, mexeu minha régua. Fiz aqui uma circunferência. Observe que eu só fiz a linha. Se eu quero o círculo, eu preciso preencher. Então, quando eu pinto, agora eu tenho o meu círculo. A circunferência é a linha e a parte de dentro, a área de dentro, é o círculo. Agora vocês vão retornar algumas páginas e vamos para a página 223, que nós vamos falar sobre plano cartesiano, par ordenado e coordenadas cartesianas. Página 223, vocês vão acompanhar a leitura e já vão grifar a definição do que é um plano cartesiano. Primeiro parágrafo, vocês já vão grifar, tá? Esse parágrafo. Chamamos de plano cartesiano o plano determinado por dois eixos perpendiculares. Que são eixos perpendiculares? São dois eixos que formam 90 graus. Os seus ângulos formam 90 graus entre si. E se cruzam num ponto denominado origem das coordenadas, ou simplesmente origem. Eles dividem esse plano em 4 quadrantes numerados no sentido anti-horário. Aí vocês gravam até aqui, anti-horário. Aí tem conforme a figura ao lado. Então, eu vou mostrar aqui também. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é o plano denominado por dois eixos. Esses aqui, ó. Eu tenho um eixo que está na vertical e um eixo que está na horizontal. Esses eixos são perpendiculares, porque os ângulos formados por eles são de 90 graus, tá? Nós vimos em retas perpendiculares. O encontro onde elas se encontram, lembra que essas duas retas perpendiculares são retas concorrentes, elas se encontram em um único ponto. Então, esse ponto aqui, ó, onde elas se encontram, é chamado origem, tá? Aqui é a origem delas, certo? Esse eixo que está na vertical, que está de azul, é chamado eixo das ordenadas. Nós vamos ver daqui a pouco quais são os valores que ele representa, tá? Então, esse eixo vertical, chamado eixo das ordenadas, e o eixo que está na horizontal é chamado de eixo das abscissas. Também vamos ver daqui a pouco qual é o valor que eles representam, tá? Então, eu tenho aqui no meu plano cartesiano o eixo das ordenadas, que está na vertical, é o azul. Tem o eixo das abscissas, que está na horizontal, é o vermelho. E o encontro desses dois eixos é a minha origem, tá? Ele forma, quando eu faço esse plano, quando eu desenho, eu tenho 4 quadrantes. Eles são enumerados no sentido anti-horário. Então, imagine, o relógio, ele gira assim, né? Então, esse é o sentido horário. O sentido anti-horário é os ponteiros girando ao contrário. Então, aqui eu tenho o meu primeiro quadrante. Vou colocar aqui de preto, tá? Primeiro quadrante.
Aqui é o meu segundo quadrante. Aqui é o terceiro quadrante. E aqui é o quarto quadrante. Certo? Então, aqui, esses segmentos de reta, eles vão ser divididos como se fossem uma régua, tá? Então, aqui, ó, eu vou dividir essa parte dessa semi-reta em segmentos, como se fossem réguas. Eu vou já enumerar, tá? Então, vamos enumerar. Todos esses segmentos, esses segmentos de reta, essas semi-retas, elas são positivas. No caso, a azul é positiva para cima e a vermelha é positiva para a direita. São os números positivos. Então, aqui, ó, é 1, 2, 3, 4. E para baixo são os números negativos. Aqui vai ser o -1, -2, -3, -4. Não confundam, tá? Sempre um 1 vai estar próximo da origem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que é infinito. E aqui, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Então, para cima, os números positivos e para baixo, os números que são negativos. Já no eixo das abscissas, os que estão para a direita são os números positivos e os que estão para a esquerda são os números negativos, lembrando que sempre um fica próximo da origem. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, os positivos para a direita e para a esquerda, -1, -2, -3, -4, que são os números negativos. O 1 sempre fica próximo da origem. Então, como eu falei, nós vamos ver quais são os valores que vão representar o eixo das abscissas e quais são os valores que vão representar os eixos das ordenadas. Então, nós vamos falar agora de par ordenado. Então, quando eu falo de par, o que é que vem à mente? Uma junção de duas coisas, né? Então, sempre que eu falo de par, são dois. Então, se eu falo para vocês, nós vamos dançar a quadrilha, pegue um par, vai dançar de 2 em 2. Um par sempre vai ser junção de dois elementos. E o que seria ordenado? Ordenado é que estabelece uma determinada ordem. Essa ordem ela não pode ser alterada. Então, quando a gente diz assim, nós vamos dançar quadrilha, do lado esquerdo vai ficar as meninas, do lado direito vai ficar os meninos. Um par ordenado vai aparecer sempre entre parênteses com uma vírgula separando os dois elementos. Então, como eu falei, se eu estou falando sobre uma dança de quadrilha, eu falei, as meninas vão entrar à esquerda e os meninos à direita. Então, aqui vão ser as meninas à minha esquerda e os meninos à minha direita. Então, sempre o par, ele vai ser um conjunto com dois elementos, tá? Vai aparecer dessa forma e eles vão obedecer essa ordem. Eu poderia trocar os meninos ser aqui, as meninas aqui. Não, porque ele tem uma ordem em que as meninas vão estar à esquerda e os meninos à direita. Então, a coordenada cartesiana, ela é um par ordenado. Então, nós vamos agora grifar essas definições. Aí tem um quadrado que tem observações. A frase de cima. Assim indicamos por x, y, o par ordenado formado pelos elementos x e y, em que x é o primeiro elemento e y é o segundo elemento. Essa frase vocês vão grifar. E onde tem coordenadas cartesianas, vocês vão grifar também a frase de baixo. Os números do par ordenado são chamados de coordenadas cartesianas. Então, as coordenadas cartesianas vão ser os pares ordenados com essa representação que nós lemos aí. Então, como na definição, aqui, ó, um par ordenado
em que o primeiro elemento vão ser os valores correspondentes a x e o segundo elemento os valores correspondentes a y. Esses primeiros elementos correspondentes a x, eles vão ser encontrados no eixo das abscissas. Aqui, ó, o eixo x. E o segundo elemento, que é os valores correspondentes a y, vão ser encontrados aqui no eixo das ordenadas. Vão ser os valores de y. Vou colocar aqui para depois não atrapalhar colocar as respostas, certo? Então, no eixo horizontal das abscissas, os valores de x são os primeiros elementos do meu pau ordenado. No eixo horizontal das ordenadas, os valores de y, o segundo valor do meu pau ordenado. Vou colocar aqui alguns exemplos. Então, olha, 2 e 3. Esse primeiro valor, ele vai corresponder ao valor de x. Eu vou encontrar aqui nesse eixo da horizontal, o eixo das abscissas. Então, 2 é esse aqui, ó. Tá? E o 3, ele vai corresponder aos valores de y, que eu vou encontrar nos valores, no eixo das ordenadas. 3 aqui. Então, na junção desses dois números aqui, eu vou ter esse meu ponto, 2 e 3. Certo? Então, eu vou sempre, no primeiro valor, encontrar no eixo horizontal, o segundo valor no eixo vertical. E vou fazer o encontro deles. O encontro deles é o meu ponto, que é o meu pau ordenado. Todo pau ordenado na coordenada cartesiana vai resultar em um ponto. Esse é o meu ponto 2 e 3. Deixa eu colocar aqui outro exemplo. O ponto -2 e -3. Tá? Então, eu quero um ponto onde x seja -2 e y seja -3. Esse -2 eu vou encontrar no eixo das abscissas, que é no eixo horizontal. Sempre o primeiro é do eixo horizontal, que são de x, tá? Então, aqui, -2. E -3 no eixo vertical, que é o eixo de y, o eixo das ordenadas, -3. Quando eu ligo esses dois números, eu vou ter o meu ponto, a minha coordenada cartesiana, -2, -3. Vou colocar outro exemplo aqui, -1 e 2. -1 e 2. O primeiro valor, -1, é no eixo das abscissas. Aqui, ó. Segundo valor, 2, no eixo das ordenadas. Esse aqui. Vou ligar esses dois números. Esse é o ponto -1 e 2. Tá? E agora um último exemplo, o valor 3 e -1. 3 e -1. 3 é no eixo das abscissas. Sempre o primeiro valor no eixo das abscissas é o horizontal. 3 aqui. E -1 no eixo das ordenadas, que é esse aqui. Então, eu vou ligar eles aqui e eu tenho o ponto 3 e -1. Vocês não podem trocar a ordem desses pares ordenados, senão não encontro o mesmo ponto. Então, se aqui é o ponto 2 e 3, esse aqui é no eixo das abscissas, esse na ordenada. Se eu marcar o contrário, não dá o mesmo ponto. Observe. Eu vou marcar aqui o 2 no eixo das ordenadas. Então, eu vou marcar 2 aqui ao invés daqui. E vou marcar o 3 no eixo das abscissas. Então, ao invés de eu marcar o 3, que seria aqui, eu vou marcar aqui, tá? Então, quando eu junto esses dois, observe que não deu o mesmo ponto. Então, eu preciso obedecer a ordem, já que o par é ordenado, em que os primeiros valores sempre vai ser no eixo das abscissas e o segundo valor sempre no eixo das ordenadas. Como exercício para esse conteúdo, vocês vão responder a atividade que se encontra nas páginas 246 e 247, as questões 41, 43, 45, 46 e 47. Bons estudos e até a próxima aula!